Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes a paz, o entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 31 de julho, a lição de número 5, ela tem como título Rejeição e Aceitação. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículos 1 até 30. E aqui nós vemos, que Jesus ele foi rejeitado na sua cidade natal, chamada de Nazaré. Bom, Jesus havia se manifestado plenamente ao mundo através do seu poder, havia operado grandes milagres ali em Cafarnaum, e ele resolveu voltar para sua cidade natal chamada de Nazaré, que ficava ali a 30 quilômetros de Cafarnaum. Ele foi direto em dia de sábado à sinagoga, com os seus discípulos, para também que eles pudessem ter um aprendizado, de como pregar a mensagem, de como as pessoas o abordavam. E Jesus ali ele dá uma grande mensagem naquele dia. Muitos ficaram assim surpresos, por eles verem realmente um filho daquela terra pregar com tanta sabedoria e entendimento, mas que também, por outro lado, que em dia de sábado, quem passava a mensagem ali na sinagoga de Nazaré era a exclusividade dos rabinos, E as pessoas de Nazaré ficaram surpresas e se perguntavam, umas às outras, de onde vêm essas coisas, essas sabedorias? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E eles se escandalizaram, como a forma que Jesus ali pregava a mensagem. E rejeitaram esta mensagem de Jesus. Porque eles estavam assim incrédulos, pelos milagres que eles souberam, pela fama de Jesus, que ele havia feito ali em Cafarnaum, porque Jesus era uma pessoa simples, humilde, que saiu do meio deles, Embora ele foi rejeitado, onde eles acharam que ele era um homem comum, foi rejeitado ali na sua terra, Jesus treinou seus apóstolos, a começar ali naquele dia de sábado ali em Nazaré, para que eles aprendessem, que muitos também rejeitariam realmente a mensagem do Evangelho por endurecer seus corações, por eles realmente serem induzidas pelo inimigo. E os discípulos, após aquele dia de sábado com Jesus em Nazaré, eles já começaram a pregar o Evangelho para todos os lugares e também realizando maravilhas, como Jesus fazia, e foram aceitos, e sustentados por muitas cidades, por muitos povos. Ao contrário, de João Batista, que ele não podia mais pregar, ele estava preso, a mando de Herodes, porque ele foi rejeitado realmente pelos líderes judeus e foi perseguido. E João Batista finalmente ele foi morto, E durante os 30 anos em que Jesus conviveu na sociedade, no meio dos humanos, só observando, as mazelas, as traições, os pecados no mundo, e andando realmente no meio desses pecadores, desde os 30 anos, pouco mais assim de 20 anos, Jesus viveu ali na cidade de Nazaré. E antes de ele dar início ao seu ministério público, de levar a mensagem do arrependimento e da salvação, o seu caráter ali naquela cidade era santo e irrepreensível, porque ele era um homem bom, um homem correto,
Ele se destacava na sua família, entre os seus irmãos, e principalmente na sua cidade. Ele era bem conhecido, Jesus. Suas palavras eram assim doces e cheias de felicidades, e suas atitudes eram revestidas de amor, bondade e compaixão. Porém, sob os olhares à vista, né, dos seus conterrâneos e de seus familiares, Jesus não passava simplesmente de um homem bom, respeitoso por todos de sua cidade. Diante da incredulidade de corações que não o aceitavam, olhar para Jesus com fé, com perseverança, sua missão foi incompreendida e sua natureza divina rejeitada. Jesus resolveu centralizar sua missão como Salvador na cidade de Cafarnaum, e ali ele centralizou a mensagem para outras cidades. E Jesus resolveu ali fazer dali de Cafarnaum um centro realmente para levar o evangelho para cidades pequenas. E essa mensagem ela foi assim propagando enormemente. O que a gente vê, né, que principalmente quando a gente vai residir numa cidade pequena, né, assim como Nazaré, nós somos muito bem recebidos, né? Até nós, às vezes nós nos tornamos popular. Os habitantes nesse lugar ficam assim bastante contentes, né, com o novo morador, como aconteceu com Jesus lá em Cafarnaum. Mas não foi para aqueles que nascidos de Nazaré, né? Porque era uma cidade realmente mal falada, rejeitada, né? Que não se contentaram assim com esse novo morador que voltou, que foi no caso de Jesus. Mas foi para aqueles nascidos de Nazaré que Jesus realmente deu mensagens novas, mensagem de arrependimento, mensagem de inovação, mensagem de esperança. É por isso que Nazaré se portando dessa forma, de rejeitando realmente a Jesus, foi quando Felipe, que ele já era assim discípulo de Jesus, ele quis apresentar a Natanael o Cristo, e onde o próprio Natanael ele disse o seguinte, ó, pode vir coisa boa de Nazaré. E Jesus realmente quis realmente tocar o coração realmente de Natanael, né? E ele faz quando Felipe apresentou Jesus a ele, ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso pela fama realmente de Nazaré, que está lá em João capítulo 1, versículos 45 e 46. E vejam, Jesus voltou a Nazaré depois de seus moradores ficaram assim ofendidos, né, e surpresos, né, com a fama, com o sucesso de Jesus lá em Cafarnaum, como mestre, né, e operador de milagres. E a transformação daquele simples carpinteiro que eles o chamavam, ele se tornou mestre, que parecia difícil das pessoas de Nazaré acreditar e aceitar. Talvez as agressões e as hostilidades contra Jesus fosse pelos inúmeros milagres ou curas que ele fez ali em Cafarnaum, onde ele fez coisas incríveis. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 23. E nesse momento, Jesus já havia tido um desentendimento, né, com a sua família, né, quando ele foi lá para Cafarnaum, que fala em Marcos 3, versículos 31 e 35.
Outro fator para a incredulidade, né, das pessoas ali de Nazaré se devia ao fato de que o mestre não havia estudado nas escolas rabínicas, né? Como eu havia mencionado, eles até se surpreenderam quando Jesus, em pleno sábado, quando ele voltou lá para Nazaré, quando Jesus passou a comandar e pregar a mensagem naquele dia, eles se surpreenderam, né? Poxa, mas esse não é o filho de Maria? Um carpinteiro, né? Mas ele não é um rabino, né? E eles não podiam explicar o seu conhecimento e não haviam estudado assim, em escolas rabínicas. E eles não podiam entender esse conhecimento de Jesus, nem o seu poder. E a reprovação da incredulidade era latente, né, inflamada, né? Pois seus irmãos não criam nele. Sociedade não cria nele. Os líderes religiosos de Nazaré não creram nele. A familiaridade, assim, em vez de gerar fé, em vez de gerar esperança, né? Porque afinal é o Salvador que estava ali. Ela simplesmente produziu preconceito e incredulidade. E a consequência da incredulidade de Nazaré impossibilitou que nenhum milagre fosse feito e realizado ali. Ou seja, enfermos que deixaram de ser curados e pecadores que deixaram de ser perdoados não foram feitos porque eles rejeitaram e não queriam a presença de Jesus ali. Que lástima, né, meus amigos? Tudo por eles deixarem seus corações envolvidos realmente por Satanás, que levantou uma barreira contra Jesus. E tudo porque não queriam realmente o Salvador Jesus. Outro ponto de destaque nesta incredulidade de Nazaré se deve ao fato de termos assim bastante conhecimento, né? Onde eles tinham conhecimento, sabiam quem era Jesus, sabiam que ele fez lá em Cafarnaum, em outras cidades, milagres, mas eles não tinham fé realmente naquele Jesus. Aí que estava o problema. O povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisas extraordinárias e tinha uma sabedoria fora do comum, sobre-humana, acima de todos. E eles até perguntavam assim entre eles, que sabedoria é essa que lhe foi dada quando eles estavam lá na sinagoga de Nazaré? Como se fazem milagres por suas mãos? Ficaram espantados. Mas se eles estudassem a palavra de Deus, assim como Jesus se utilizava da palavra de Deus nos livros do Antigo Testamento, principalmente o livro de Isaías, eles saberiam perfeitamente quem era Jesus, né? E teriam as respostas de Deus para as suas dúvidas. O pecado da incredulidade é desastrosa porque rouba da mente das pessoas as maiores bênçãos. E o discípulo Marcos, no capítulo 6, interrompe essa história e fala de outra história fazendo uma forma assim de sanduíche espiritual. E ele fala da missão dos 12 apóstolos, né, após esse evento que ocorreu lá em Nazaré, para os discípulos proclamarem o evangelho em todos os lugares. E fala também, né, da história da missão, né, de João Batista, né, que foi interrompida realmente a missão de João Batista, por eles rejeitarem e até mataram João Batista. Para Jesus, uma porta se fechou, que foi Nazaré, né, pela rejeição. Porém, outras portas se abriram para a aceitação, onde os discípulos, né, começaram na sua missão e dos seus ensinamentos que eles receberam de Jesus, começaram a proclamar o evangelho em outras cidades. Saíram dali de Nazaré, já que rejeitaram, vão para outras cidades, e foram. E alcançaram muitas almas em outras cidades. Jesus amplia assim o seu ministério com o comissionamento aos apóstolos, que foram chamados não apenas para estarem com ele,
mas também para enviá-los a pregar e expelir demônios, porque Cristo deu-lhes poder a eles para eles fazerem isso. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 7 a 30. Os discípulos deveriam viajar, né, com pouco, para outras cidades, né, com pouca bagagem. E Jesus falou que eles dependeriam de outras pessoas para o seu sustento. E isso seria tudo pela fé. E essa estratégia tornaria os missionários dependentes de pessoas a quem eles serviriam, de que a única coisa que eles dariam às outras pessoas era mensagens, né? E Jesus deu aos apóstolos as mensagens que eles deveriam proclamar o evangelho para as outras cidades e alcançar pessoas. Jesus instruiu eles o que eles deveriam falar. E eles não enviaram mensagem assim por conta deles mesmo, ou mensagem deles mesmo. A função dos apóstolos era levar a mensagem para as outras pessoas, que era dada através do Espírito Santo, e instruída realmente por Jesus naquele momento. E Marcos, no capítulo 6, versículo 7 até 30, nessa parte do texto bíblico, o apóstolo muda realmente o foco e fala de João Batista, que não tinha vínculo com Herodes, e muito menos com a sua família, mas que ele foi perseguido, foi morto. Porém, teve uma morte terrível, uma morte chocante, a pedido assim de um dos seus familiares chamado Herodias, né, que era filha de Herodes, que ela acrescentou um plano macabro, né, escandaloso, né, com um pedido diabólico de que a cabeça de João Batista fosse entregue a ela numa grande festa no dia do seu aniversário. Porém, Herodes silenciou a voz de João Batista, fechando a sua própria porta, ou seja, uma porta que daria salvação a ele, Herodes, e ele não quis. Ele fechou essas portas com suas próprias mãos. Mas Deus abre novas portas para a salvação de outras pessoas, né? Como ocorreu com os discípulos, né? Que levaram ao arrependimento muitas pessoas. Como João Batista também iniciou o seu trabalho missionário, como ele havia feito. João foi morto e sepultado, e também ele pronunciou a morte de Jesus, que aconteceria depois. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para todos aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você tem sabedoria, você tem entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, e você começa a entender o Evangelho eterno. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está muito próximo de acontecer, ele levará você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.